Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Mais alto, mais forte. Você está na casa do Senhor. Graça e paz estejam com cada um de vocês. Amém, queridos? Glória a Deus. Graça e paz também para a família Manancial que está em casa, conectada conosco, assistindo a este culto. E a todos vocês, sejam bem-vindos, queridos. Amém? Eu quero nesta manhã convidar a amada igreja para lermos um texto que está em 1 Reis, capítulo de número 16. 1 Reis, capítulo de número 16. Aleluia. Dá um tempinho aí para você achar. Quem achou, diga amém. Vamos ler a palavra do Senhor. A partir do verso de número 29. No ano 38 do reinado de Asa em Judá, Acabe, filho de Onre, se tornou rei de Israel e governou 22 anos em Samaria. Ele pecou contra o Senhor Deus mais do que qualquer um dos que haviam sido reis antes dele. Não se contentando em pecar contra o rei Jeroboão, Acabe fez pior e se casou com Jezabel, filha de Etibal, rei de Sidom, e adorou o deus Baal. Verso 32. Acabe construiu um templo para Baal em Samaria. Fez para ele um altar e colocou no templo. Levantou também um poste da deusa Azerá, e assim fez mais coisas para deixar o Senhor Deus irado do que todos os reis de Israel haviam feito antes dele. Durante o reinado de Acabe, Hiel, que era de Betel, reconstruiu a cidade de Jericó. E como o Senhor tinha dito por meio de Josué, filho de Num, Hiel perdeu Abirão, o seu filho mais velho, quando colocou os alicerces de Jericó, e perdeu Segube, o seu filho mais novo, quando colocou os portões. Amém? Estenda sua mão para cá. Me abençoa, para que eu seja um instrumento de Deus no dia de hoje para a sua vida. Amém? Então levante a sua voz, me abençoa. Pai, nós queremos nesta manhã, Senhor, no dia de hoje, Pai, na Tua presença, Senhor, Deus, te exaltar e te glorificar. Te agradecemos, Senhor, por cada um que está aqui em seus lares, Pai, conectado, assistindo a Tua palavra, ouvindo a Tua palavra, Pai. Eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, nos pega, Senhor Deus, por dentro, Pai, nos restaura, nos faz novo de novo, Senhor, faz aquilo que o Senhor tem planejado para cada um, Senhor, sobre nós, sobre as nossas vidas e sobre a nossa família, em nome do Senhor Jesus, amém? O tema da nossa mensagem de hoje é: restaura, Senhor, a minha vida. Diga comigo: restaura, Senhor, a minha vida. Mas antes de entrar diretamente na mensagem, eu quero tratar o que significa a restauração. Restauração significa recuperar. Restauração significa reconstruir. Restauração significa renovar. Recuperar talvez o tempo perdido da presença de Deus. Talvez há muito tempo você não tenha, eu não tenho sentido a presença de Deus. Então nós precisamos restaurar. É isso que Deus quer fazer no tempo de hoje, no tempo de agora. É isso que Deus quer fazer neste momento com a igreja do Senhor. É restaurar a presença de Deus em nosso meio. Deus quer reconstruir altares que foram destruídos. Deus quer reconstruir projetos. Deus quer reconstruir famílias. Deus quer trazer de volta famílias para o leito da sua igreja. Deus quer trazer famílias novamente no leito de uma mesa,
sentando junto. Deus quer restaurar, renovar a imagem, aquilo que foi desgastado com o tempo, com as coisas que às vezes vêm entrando nas nossas vidas. Mas para falar de restauração, eu também preciso falar de restituição. Eu preciso entender também o que é restituição. Restituição é devolver, restituição é restabelecer, restituição é trazer de volta. E com isso, Deus quer no dia de hoje trazer a alegria da salvação para as nossas vidas. Deus quer trazer a alegria de estar na casa do Senhor, de fazer a obra do Senhor. Deus quer devolver isso para mim e para você, no dia de hoje. Deus quer restabelecer a ordem, o caos. Deus quer restabelecer a autoridade para mim e para você. Deus quer restabelecer a autoridade da igreja nos dias de hoje, a autoridade de pisar sobre cobras e escorpiões. Deus quer restabelecer a autoridade da igreja. Deus quer trazer de volta o que foi tomado de mim e de você, porque talvez nessa caminhada nós deixamos as coisas saírem, perder, e Ele quer trazer de volta tudo isso. Mas para tudo isso eu também preciso entender o que significa altar na Bíblia. O que significa altar? Simboliza a comunhão, a adoração do homem a Deus. Simboliza, acima de tudo, a boa vontade minha e sua, do homem, de oferecer o melhor, o que eu tenho de melhor na minha adoração, no meu modo de viver, na minha forma de ser para o Senhor. Porém, quando o altar está quebrado, quando o altar está em ruína, significa dizer que a minha boa vontade, o meu querer, a minha força, o meu desejo de voltar a servir, de servir ao Senhor, já não é mais ao mesmo. Por isso eu preciso compreender. Porém, quando nós falamos de restauração, de restituição, nós precisamos olhar para dentro de nós. Nós estamos falando de pessoas na Bíblia que olharam para dentro delas, olharam e viram que elas necessitavam de restituição. Elas viram e olharam e perceberam que ela necessitava de restauração. Então não adianta vir um homem pregar a palavra de Deus, não adianta vir alguém pregar a palavra de Deus, se eu não olhar para dentro de mim e reconhecer que eu necessito de restauração, que eu necessito de uma restituição, que eu necessito restabelecer, reconstruir novamente um altar de adoração para o Senhor. Talvez hoje, neste momento, aqui, agora, você chegou, você que está em casa, você tem percebido, você tem olhado para dentro de si e tem falado assim: eu necessito desta restauração. Talvez você é alguém que já aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, já aceitou, já entregou a sua vida, mas perdeu a alegria de andar na presença do Senhor, perdeu a autoridade, perdeu a sua imagem, de quem você é em Cristo Jesus, de quem a igreja é nos dias de hoje, de quem nós somos, e aquilo que nós podemos ser somente em Cristo Jesus. Mas vamos continuar, para entendermos. Este texto ele aponta para o reinado de Acabe, rei de Israel. Ele herdou o trono do seu pai. A ascensão de Acabe ao trono, ela se dá início a um dos piores momentos vividos pelo povo de Israel. Acabe pecou mais do que os seus antepassados, os outros reis, e acima de tudo, não se contentando, ele se casou-se com Jezabel, devota de Baal, uma mulher onde prestava culto a um Deus chamado Baal. Então assim, aqui se dá a queda, aqui começa-se, aqui nos mostra, sabe, o princípio, o início, aonde aconteceu a perseguição religiosa, matando os profetas do Senhor. O coração de Acabe, ele era tão distante de Deus, que ele não buscava mais ouvir os profetas de Deus. Acabe não procurava mais ouvir as coisas que vinham de Deus. Acabe procurava ouvir somente aquilo, os profetas de Baal, aqueles a quem profetizava somente em favor dele. E se olharmos, não é diferente. Muitas vezes nós queremos ouvir só aquilo que é legal para mim.
aquilo que é legal para você. Quando vem alguém e prega aquilo que precisa ser pregado, quando é alguém que vem e prega a palavra do Senhor, que vem de confronto, vem contra aquilo que eu penso, isso não é legal. Era assim que Acabe estava vivendo. E foi neste reinado de Acabe que o profeta Elias desafiou os 400 profetas, os 450 profetas de Baal. Mas na hora de oferecer sacrifício, capítulo 1 Reis, capítulo 18, diz assim, Elias disse ao povo, aproximem de mim. O povo aproximou e Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruína. Para que o fogo do Senhor, para que a presença do Senhor, para que as coisas do Senhor entrem na minha vida, comece a dar resultado na minha vida, eu preciso olhar para dentro de mim e ver se eu preciso restaurar o altar do Senhor. Por isso, no dia de hoje, eu gostaria de trabalhar essa mensagem em duas partes. A primeira, quais são as causas de um altar ficar em ruínas? E a segunda parte é, como podemos restaurar o altar? Existem algumas situações onde o altar fica em ruína. Há algumas situações, tem outras, mas eu vou citar alguns pontos aonde o altar fica em ruína. 1 Reis, capítulo 30, ele pecou contra o Senhor Deus mais do que qualquer um dos que haviam sido rei antes dele. Primeiro, quando não tratamos seriamente com o pecado. O altar, ele entra em ruína quando eu não trato seriamente com o pecado. É ruim ouvir falar sobre o pecado, mas se vivermos em pecado, não tratarmos ele seriamente, nós não vamos para o céu, querido. Nós tratar seriamente com o pecado. Acabe não olhou para trás, porque se ele tivesse olhado para trás, ele ia ver o que os outros antepassados fizeram, e procuraria não fazer. Nós temos que ser uma geração de olhar para trás e não cometer, não viver em pecado, não viver abundantemente no pecado. Nós precisamos tratar seriamente, o pecado é coisa séria, queridos. O altar entra em ruína quando eu e você nos envolvemos com as práticas e costumes do mundo. 1 Reis, capítulo 31. Não se contentando em pecar como o rei Jeroboão, Acabe fez pior, e se casou com Jezabel, filha de Etibal, rei de Sidom, e adorou um deus Baal. Quando nos envolvemos com as práticas e costumes do mundo, quando eu me envolvo com as práticas e costumes do mundo, a aliança, ela é quebrada. Se eu como uma pessoa, como um esposo casado, se eu me envolver com as práticas do mundo, se eu me envolver com as coisas do mundo, eu vou quebrar uma aliança que eu tenho com a minha esposa. Vocês estão me entendendo, igreja? Quando eu me envolvo com as coisas do mundo, o dia que eu entreguei minha vida para Jesus, que eu disse, eu tenho uma aliança com o Senhor, quando eu entro com a vida no mundo, quando eu começo a viver os costumes do mundo, eu quebro esta aliança, e o altar entra em ruína. Outro ponto, quando tiramos de Deus a primazia, queridos, o nosso altar entra em ruína quando nós tiramos de Deus a primazia. Nós cantamos por Ele, para Ele, são todas as coisas, mas nós tiramos Jesus Cristo do meio, e o nosso altar entra em ruína. Então, queridos, Acabe construiu um templo para Baal em Samaria, fez para ele um altar e o colocou no templo. É tempo de Deus restaurar o altar da primazia dele no meu coração, dentro das famílias, na igreja. É tempo, querido, é tempo. Outra situação, quando menosprezamos a palavra de Deus, 1 Reis, verso 34, durante o reinado de Acabe, Iel, que era de Betel, reconstruiu a cidade de Jericó, e como o Senhor tinha dito por meio de Josué, filho de Num, Iel perdeu Abirão e seu filho mais velho, quando os colocou alicerce em Jericó, e perdeu Segube, o seu filho mais novo,
quando colocou os portões. Quando eu e você menosprezamos a palavra do Senhor, quando eu e você menosprezamos as profecias do Senhor, queridos, há consequência. Quando nós menosprezamos o que a Bíblia diz, há consequência, queridos. O altar nosso entra em ruína. Mas como nós podemos, como eu e você podemos restaurar o altar do Senhor na nossa vida? Eu quero te convidar você agora a abrir comigo um outro texto no livro do profeta Zacarias. Está antes de Malaquias. Abra comigo a sua Bíblia. Abra comigo a sua Bíblia. Zacarias capítulo 3. Vai lá no Evangelho e volta. É o livro que antecede o Evangelho. Zacarias capítulo 3. Verso 1 diz assim: em outra visão, Deus me mostrou o grande sacerdote Josué, que estava de pé em frente do anjo do Senhor. Satanás estava à direita de Josué, pronto para acusá-lo. Verso 2, o anjo do Senhor disse a Satanás: que Deus o condene, Satanás, que o Senhor, que escolheu Jerusalém, o condene. Esse homem é como um tição tirado do fogo. Josué, vestido com roupas sujas, continuava de pé em frente do anjo. Aí o anjo disse aos seus ajudantes que tirassem a roupa de Josué, e depois lhe disse: assim eu tiro os seus pecados, e agora vou vesti-lo com roupas de festa. Verso 5, em seguida, o anjo mandou que os seus ajudantes pusessem na cabeça de Josué um turbante que havia sido purificado. Eles puseram o turbante na cabeça dele e o vestiram com roupas de festa. E o anjo do Senhor continuava ali de pé. E ele disse a Josué, verso 7, ó Senhor Todo-Poderoso, lhe diz o seguinte: se você obedecer às minhas leis e cumprir os seus deveres conforme eu ordeno, você será administrador do templo, cuidará do santuário e de todos os outros edifícios. E como estes anjos que estão aqui, você terá mesmo direito de estar na minha presença. Este contexto, ele se dá do povo voltando do cativeiro. Zacarias profetiza, anunciando as visões, falando, e aqui ele fala a Josué, ele tem a visão de Josué, que representa o povo. Mas talvez você esteja aqui, como quando eu fui ministrado, como eu estou sendo ministrado pela palavra. Senhor, será que eu preciso de restauração? Minha vida está tão certinha, Senhor. Minha vida está tão boa, as coisas estão tudo corretas. Senhor, eu não preciso. Essa palavra, ela não é para mim, restauração. Será que eu necessito de restauração? Eu preciso reconhecer a minha condição. Para eu receber, eu preciso reconhecer a minha condição. Olha lá no verso 3. Josué, vestido com roupas sujas, continuava de pé em frente ao anjo. Roupa suja reflete a situação interna. Ele estava fazendo a obra do Senhor, mas de forma indigna. Ele estava ministrando para o Senhor, mas de forma indigna. As roupas dele, interna, o coração dele estava em pecado. O coração do povo, o povo havia sido chicoteado, o povo havia sido exilado por causa dos pecados, por causa da rebelião, por causa de adorar outros deuses. Deus está mais interessado, queridos, em quem somos do que naquilo que nós fazemos. Quem eu sou quando ninguém está vendo, quem eu sou quando não estou na igreja, quem eu sou quando estou em casa, só eu e minha família. Deus está mais interessado em saber quem nós somos, do que aquilo que nós fazemos para todo mundo ver. Josué estava no templo, no altar, orando pelo povo, mas suas vestes estavam sujas. Havia pecado em sua vida, havia sujeira em suas mãos, impureza na sua mente. O turbante, as suas vestes estavam sujas, havia cobiça nos seus olhos. E 1 Pedro diz o quê? Capítulo 2, verso 9:
somos uma raça de sacerdote, povo eleito, nação santa, povo escolhido de Deus. Então, primeiramente, será que eu necessito de restauração? Será que eu necessito de uma restituição? Eu preciso olhar para dentro de mim, eu preciso olhar as minhas vestes, e ver como eu estou tratando, como eu estou diante de Deus. O que Deus está vendo na minha vida. Outra coisa, quando é que há necessidade de restauração? Quando há falta de autoridade. Verso 5, em seguida o anjo mandou que os ajudantes pusessem na cabeça de José um turbante que havia sido purificado, mas antes de ser purificado, esse turbante estava sujo como as suas vestes. Turbante sujo significa falta de autoridade. Significa falta de autoridade. E quando nós não temos autoridade, quando nós não temos autoridade, queridos, como que nós vamos ministrar, como que nós vamos pregar, como que nós vamos realizar maravilhas, como o Senhor Jesus Cristo disse que Ele ia, mas nós iríamos fazer muito mais, se há falta de autoridade. E é tempo de Deus restaurar a autoridade dentro da nossa família, é tempo de Deus restaurar a autoridade para você, homem, sacerdote do lar. Mas por isso eu preciso olhar para dentro, eu preciso reconhecer que a minha necessidade. Queridos, o pecado ele tira a unção, o pecado ele desonra a vida, o pecado é um cativeiro. Josué estava desqualificado, o pecado havia contaminado a mente, a cabeça. O pecado, ele nos tira a alegria de fazer a obra, de estar na presença do Senhor. Mas a restauração, queridos, ela é baseada, como diz o verso 1, me mostrou o grande sacerdote Josué, que estava de pé em frente do anjo do Senhor. Ótima notícia. Se eu olhei para dentro de mim, se eu restabeleci, porque é tempo que Deus quer realinhar, Deus quer reestruturar, e eu preciso fazer uma reflexão interna dentro de mim. Se eu fiz essa reflexão, e eu vejo que eu necessito de uma restauração, ela é baseada, queridos, na presença de Deus. Está lá o verso 1, que estava de pé diante do Senhor. Somente haverá restauração se eu e você estivermos na presença de Deus. Josué estava diante do Senhor. Josué não se limpou para ir, Deus o chamou do jeito que ele estava. Ah não, eu vou para Cristo, eu vou para a igreja, eu vou aceitar o Senhor Jesus Cristo, mas primeiro eu preciso consertar a minha vida. Deus te chama, você, do jeito que você está, do jeito que eu sou, do jeito que eu estou. Porque aí sim, na presença de Deus é que Ele vai restaurar a minha vida. E aí que Ele vai restabelecer, é estando na presença do Senhor, queridos. Sempre que estamos distante, e mesmo sempre que estamos diante de Deus, sempre há chance de restauração, queridos. Mas há decisão, e a decisão é sua, e a decisão é minha. Mas de estarmos na presença do Senhor, há restauração, queridos. E eu creio que você veio hoje aqui porque você quer a presença do Senhor. Eu creio que você hoje está aqui, você que está nos assistindo na sua casa, você está porque você quer a presença do Senhor. Nós cantamos, eu preciso de Ti. E é isso que Deus quer restaurar isso, quer trazer isso para mim e para você. Ele não quer só que eu cante, Ele quer que eu me dobre, vou lá no meu quarto e busque Ele incansavelmente. Ele não quer só ouvir louvores dos meus lábios, lógico que Ele se agrada, mas Ele não quer só aqui, Ele quer na minha casa, Ele quer onde eu estiver. Aleluia. A restauração ela é baseada na graça, querida, eletiva de Deus. Verso 2, o anjo do Senhor disse a Satanás, que Deus o condene, Satanás, que o Senhor que escolheu é o Senhor que escolheu Jerusalém. Deus nos amou quando éramos indignos.
Deus não escolheu você porque você era perfeito ou porque eu era perfeito, não. Ele nos chamou para nos fazer perfeitos, justos, justificados através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Deus não escolheu eu e você porque éramos santos, não. Ele nos chamou para sermos santos, a viver uma vida em santidade. Deus não escolheu eu e você para sermos obedientes, mas para a obediência. Então a restauração, queridos, ela é baseada também na repreensão de Satanás. Nós precisamos entender isso. O anjo do Senhor disse a Satanás que Deus o condene. Satanás, que o Senhor que escolheu Jerusalém o condene. Esse homem é como um tição tirado do fogo. Deixa eu dizer algo para você. Para Deus restaurar a sua vida, você precisa entender que Satanás não tem poder sobre você. Satanás não tem poder sobre a sua vida. Satanás só vai ter poder sobre a sua vida quando nós estamos com o altar em ruínas, quando nós estamos com o altar destruídos. Por isso que hoje Deus, Ele quer restaurar o altar da sua vida. Por isso que hoje Deus quer restaurar o altar da minha vida. Satanás pode acusar, Satanás pode dizer, Satanás pode mentir, é o papel dele. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso advogado. Ele morreu por mim e por você. Ele é o nosso advogado. E Ele está lá, diante de Deus, reinando, sendo o nosso advogado, queridos. Ela é baseada, queridos, também no resgate. Esse homem é como um tição tirado do fogo. Josué estava na presença de Deus. Obrigado, Diego. Josué estava na presença de Deus. A restauração é pela graça seletiva. A restauração é eu reconhecer. Mas ela é baseada também no resgate. Deus arrancou Josué lá da fornalha, lá do pecado. O povo havia sido disciplinado, chicoteado, estava no desespero, mas Deus jamais permite que o seu povo, o povo que Ele escolheu, seja destruído. Nós precisamos recordar e lembrar sempre disso. Há fases para a restauração, há processos para a restauração. Como um vaso na mão do oleiro, há processos para a restauração. Verso 4 diz: aí o anjo disse aos seus ajudantes que tirasse a roupa de Josué, depois lhe disse: assim eu tiro os seus pecados, e agora vou vesti-lo com roupas de festa. Primeira fase da restauração é a purificação, queridos. É a purificação, é tirar as vestes sujas. É tirar as vestes sujas. Não podemos estar na presença do Senhor, na presença de Deus, fazendo a obra do Senhor com as vestes sujas. Não podemos. Naamã precisou tirar a armadura para ser restaurado. Naamã precisou tirar a armadura, se banhar para poder ser restaurado, para poder ser curado. Josué não podia se purificar. Por isso que o texto diz que as vestes foram tiradas. Eu e você não podemos nos purificar por vontade própria. Eu vou me purificar, eu quero me purificar. Não, não tem como. As vestes foram tiradas. Deus é quem nos limpa e nos purifica através do sangue de Jesus. É Ele. É Ele. O mesmo Deus que nos purifica é o mesmo Deus que nos justifica. Há fases. Nós precisamos entender isso. Então eu preciso chegar na presença de Deus e dizer: Senhor, tire as minhas vestes, lava-me, purifica-me, justifica-me, Senhor. Eu reconheço, eu olho para dentro de mim e reconheço. O processo também passa pela autoridade espiritual. E em seguida o anjo mandou que os seus ajudantes pusessem na cabeça de Josué um turbante que havia sido purificado. Eles puseram o turbante na cabeça e o vestiram com roupas de festa, e o anjo do Senhor continuava ali de pé. Põe um turbante limpo sobre a sua cabeça. Deus não apenas apaga as nossas transgressões, mas Ele devolve a alegria da salvação. O filho pródigo, queridos, apenas pensou
que ele falou assim: eu quero voltar para a casa do meu pai, mesmo que eu seja um escravo. Esse era o pensamento dele, esse era a mente dele, mas o pai devolveu uma posição de filho. Vocês estão me entendendo? O que Deus quer fazer hoje comigo e com você é restaurar a nossa posição de filho na casa do Senhor. Não é de cantor, não é de pregador, não é de músico, não é de levita, não é nada disso não. Deus quer restaurar a minha imagem como filho, a sua imagem como filho, não de empresário, não de professor, não, Deus não quer isso não. Deus quer restaurar a posição minha e sua de filho, a imagem. Querido, a restauração da autoridade, ela se baseia, aleluia, a restauração da autoridade, ela se baseia, sabe no quê? Testemunho. Eu ministro, eu tenho autoridade. Quando digo eu, não estou dizendo aqui, estou dizendo aquilo que eu estou ouvindo. Quando você ministra, quando você prega, quando você está na casa do Senhor, quando você está no seu trabalho, a sua autoridade que você tem, ela passa pelo seu testemunho que você vive. Eu não tenho autoridade, cadê o testemunho? Através do testemunho, Deus vai te colocar autoridade. Vocês estão me entendendo? Pedro foi restaurado depois de negar a Jesus, porém ele tornou-se o quê? Um poderoso pregador. O processo passa pelo perdão dos pecados, verso 4, assim eu tiro os seus pecados e agora vou vesti-los com roupas de festa. O pecado é o que impede você de crescer, e é o que nos adoece espiritualmente, é o que nos desanima, desmotiva. Pecado é o cativeiro. Estou desanimado, estou triste, estou cansado. Tudo isso, queridos, é o pecado. Ele nos impede. Há o cansaço físico, sim. Eu estou falando espiritualmente. Não quero orar, não quero estar na presença do Senhor, não ouço mais o Senhor. Para ouvir o Senhor tem que ter músicos cantando, tem que ter louvor cantando, senão eu não consigo ouvir o Senhor. Aleluia, aleluia. O pecado impede, queridos. Por isso, 1 João capítulo 1, verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça e nos perdoar de todo o pecado. São fases. Davi caiu, Davi errou, um homem segundo o coração de Deus, mas ele pediu perdão e foi perdoado. A mulher pecadora, adúltera, Jesus chegou e falou assim: vai, mas não peque mais. Condição minha e sua para sermos restaurados, andar nos caminhos de Deus, andar nos caminhos de Deus, andar segundo a regra da Bíblia. O Senhor Todo-Poderoso lhe diz o seguinte: se você obedecer às minhas leis e cumprir os seus deveres conforme eu ordeno, você será administrador do templo, cuidará do santuário e de todos os outros edifícios, e como estes anjos que estão aqui, você terá o mesmo direito de estar na minha presença. Deus requer obediência. Não podemos servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Não há condição, não tem como, queridos. Não pode jorrar de uma fonte água doce, água salgada, não tem como. Nós precisamos andar no caminho do Senhor. Nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo para tomar e direcionar as nossas condições. Sabe por quê, irmãos? Porque eu por conta própria, eu não dou conta de andar nos caminhos do Senhor. Eu por conta própria, sou pobre, falho e pecador. Eu não consigo. Por isso eu preciso buscar a presença de Deus, eu preciso ler, eu preciso buscar aquilo que Deus, trazer o céu aqui na terra, viver o céu aqui na terra. Não quero viver só lá, não, vive o céu aqui. E como eu vou viver isso, como eu vou ser obediente, como eu vou conseguir
ter essa palavra de Deus na minha vida como regra de fé, através do Espírito Santo, através de buscar a presença do Senhor. Através dele, ele vai te mostrar, vai nos guiar, vai me guiar em qual caminho eu devo andar, em qual passo, qual é a largura dos meus passos, porque às vezes nós corremos demais, quando na realidade Deus fala assim: apenas caminhe, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não que eu corra no vale da sombra da morte, mas há momentos também, queridos, que eu preciso parar, analisar e olhar para dentro de mim e ver o que está acontecendo. Nós não podemos olhar para trás, colocar a mão no arado e olhar para trás. Não podemos. Nós precisamos ser totalmente do Senhor. Jesus Cristo é maior do que eu aqui, do que essa plataforma. Jesus Cristo é maior do que tudo. É para Ele que eu vivo, é para Ele que eu preciso viver. E como eu vou viver isso? Como eu vou viver essa santidade? Através da palavra, através da direção do Espírito Santo, através de uma busca incansavelmente, como a corça anseia por água, aleluia, como a corça anseia, isso precisa ansiar dentro de mim, pela presença do Senhor, aleluia. E quando nós passamos por estas fases, queridos, quando nós olhamos, reconhecemos e buscamos, e entendemos que somos falhos, somos uma geração que precisa fazer algo, não podemos ficar calado, porque é isso que o diabo quer, nos calar, nos silenciar. Ele quer nos tirar a autoridade para não ministrar, ele quer tirar a autoridade para não falar da palavra de Deus. Ele quer destruir altares dentro de casa, dentro do nosso lar, dentro de casamentos, dentro da igreja. Mas quando eu parar na presença do Senhor, porque é isso que essa pandemia, queridos, foi para parar, um povo louco, um povo que corre atrás das coisas, incansavelmente, mas não atrás das coisas do Senhor. Só uma maneira de parar. O resultado da restauração, para finalizarmos, quando nós somos restaurados, queridos, nós julgaremos na casa de Deus. Isso significa que seremos instrumentos de Deus. Nós seremos usados por Deus para também restaurar outras vidas. Seremos instrumentos de Deus para pregar as boas novas do Senhor. Seremos instrumento de Deus para ensinar os nossos filhos. Seremos instrumento de Deus aqui na casa do Senhor para servir a obra do Senhor, mas de forma digna, com vestes limpas, com o altar restaurado. Nós teremos acesso à presença do Senhor, teremos acesso à presença de Deus. Quando restauramos o altar, restauramos a nossa comunhão com Deus, nós teremos intimidade com Deus, nós teremos vida de oração com Deus, nós teremos êxito nos trabalhos diante dos homens. Sim, diante dos homens. Nós fazemos para Deus, mas fazemos para as pessoas, no qual Deus nos colocou para cuidar, amar, zelar. Esse é o resultado da restauração. A batalha, queridos, ela só é ganha na vida íntima que você e eu tenho com Deus. Lembre-se sempre disso. Vida com Deus é mais importante do que trabalho para Deus. Vida de intimidade, vida da presença do Senhor, é mais importante do que o trabalho para Deus. Deus quer restaurar, Deus quer trazer de volta. Eu sinto aqui, queridos, que tem pessoas que estão nos ouvindo, em casa, aqui, sinto pessoas que já levantou sua mão para Jesus e o adorou com um cântico novo.
Eu sinto pessoas que já entregaram a sua vida para Jesus e disse: eu quero uma aliança com o Senhor. Mas já faz tanto tempo que essa aliança foi quebrada. Faz muito tempo que não levantamos mais a mão para o Senhor, que não o adoramos mais, que não o buscamos mais. É tempo de Deus, esse é o tempo de hoje, o tempo de agora. Este é o momento de restaurarmos a presença do Senhor na nossa vida. Não é na vida da pessoa do lado, é na minha vida. Não é da vida da minha esposa, é na minha vida. Deus chamou eu e você não para apontarmos o dedo, mas para sermos o que? Instrumentos de Deus para a cura das pessoas. Mas para isso Ele precisa, eu e você, precisamos passar pelo processo de Deus. Mas para isso eu e você precisamos olhar aqui dentro e ver aonde eu tenho andado, aonde eu tenho passado, com quem o que eu tenho feito, aonde minhas mãos têm tocado, onde a planta dos meus pés tem pisado, aonde a cobiça dos meus olhos tem ido. Mas hoje é o dia de hoje, o dia de agora é um cântico novo que Deus quer dar para mim e para você. Ei, nós precisamos acordar, igreja do Senhor. Deus está falando, Deus continua falando, a cada dia Deus continua falando de formas diferentes, com pessoas diferentes, com palavras diferentes, para realinhar, para alinhar o meu coração com o dele, para alinhar o seu coração com o dele. Eu preciso olhar aqui dentro, eu preciso olhar as minhas vestes, eu preciso tomar uma decisão, como Elias disse: ei povo, se aproximem de mim, se aproximem de mim, vamos restaurar o altar do Senhor. E o texto diz que caiu o que? Chuva, caiu fogo do céu. Eu quero tanta presença do Senhor. O fogo vem do alto, não vem daqui de baixo não, o fogo vem do alto. Restaura o altar e o fogo desce. Restaura o altar e o fogo queima o teu coração. Restaura o altar e o fogo queima dentro da sua casa. O amor volta, a restauração da comunhão volta, a restauração do casamento volta, a restauração do amor pelos perdidos volta, quando o fogo cai do céu sobre o meu coração, sobre o altar que foi reconstruído. Aleluia. Nada pode impedir eu e você, nada, nada. Aliás, só eu posso impedir eu mesmo. Se coloque de pé, queridos. Se coloque de pé.